O avivamento jamais pode ser interrompido por um homem. Sendo assim, o avivamento também nunca pode ou poderá ter início através de um homem. O avivamento sempre tem início, ou quem promove o avivamento, melhor dizendo, é o próprio Espírito Santo de Deus. E eu quero falar sobre isso esta noite. Você me ajuda, Lucas? Então tá bom. Fica à vontade. Quando falamos de avivamento, nós estamos falando de talvez da maior necessidade da igreja na atualidade. Avivamento é a presença de Deus, é a presença, o poder de Deus operando no seio da sua igreja e também de uma sociedade. Avivamento não começa com gritaria. Avivamento não começa com barulho. Avivamento não começa com histeria, com gente chacoalhando, se requebrando. Avivamento não começa com nada disso. Avivamento é a ação poderosa do Espírito Santo, sabe? Realizando coisas que às vezes em horas uma igreja não consegue por décadas. Avivamento é um mover. Avivamento é um movimento do céu aqui na terra. Avivamento em inglês é revival ou revival. Na realidade, a palavra avivamento em inglês, ela significa reavivamento. Quando falamos de avivamento, significa, de forma mais simplória, da entrada de uma nova vida em um corpo que está morrendo. Avivamento é a entrada de uma nova vida num corpo que está moribundo, num corpo que está nas últimas, está na UTI espiritual. Aí vem o avivamento e levanta aquela pessoa. Glória a Deus. Quando a igreja de Deus, a igreja de Cristo no mundo, ela perde o seu sentido de sal, ela perde o seu brilho de luz, ela não influencia mais ninguém. E nós começamos a perceber que o Espírito Santo sempre quer atuar no meio dessa igreja, mas ela perdeu o brilho, ela perdeu o gosto. É uma igreja cheia de fumaça, mas é uma igreja que perdeu o fogo. É uma igreja que tem cheiro de que ali houve um incêndio, mas já não tem mais o calor que incendeia. É uma igreja que grita, mas não é uma igreja que clama. É uma igreja que cai de joelho, mas não é uma igreja que se entrega. É uma igreja que canta, mas não é uma igreja que louva. É uma igreja que passa dia e entra dia. Essa igreja está tentando demonstrar uma dedicação ao Senhor, mas na realidade não existe uma vida de adoração. É uma igreja que estuda a Bíblia, mas é uma igreja que não tem discernimento para compreendê-la. É uma igreja que, quando compreende a Bíblia, é uma igreja que não tem capacidade de aplicar aquilo que entendeu da Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Trocando em miúdos, é uma igreja que não influencia mais.
A igreja, quando perde o fogo, perde a chama, ela se torna insossa, como aquele arroz que você coloca no prato e quando você vai comer não tem sal. Eu creio que não existe nada mais desagradável para um faminto quando ele vai comer, a comida não tem sal. É horrível, é uma sensação de angústia, é angustiante. A exemplo da igreja de Laodiceia, e Deus falou ao anjo da igreja: você diz rico sou, de nada tenho falta, mas na realidade você é pobre, cego, nu e desgraçada. Ou seja, não tem a graça de Deus, é desprovida da minha graça. Então aquela igreja era uma igreja que ficava entre Colossos e Hierápolis, uma cidade com água gelada, que representa o refrigério da pessoa de Cristo na tribulação, que era Hierápolis, e Colossos, que tinha água quente, que servia de cura para os enfermos, representando a presença de Jesus, aquele que cura nossas enfermidades. Deus diz ao anjo da igreja: você não é igual Hierápolis, nem frio, e você também não é igual Colossos, tá? Ou vice-versa, não me lembro direito, mas você não é nem igual a um nem outro, nem frio nem quente. Quem dera que você fosse um ou outro, mas você é tão insossa, tão vazia, tão, sem graça, que você se tornou morna. E quando o viajante ia em Colossos, em Laodiceia, eles haviam puxado um duto de água. Mas quando a água chegava ali em Laodiceia, a água chegava sem condições de uso, porque chegava morna. E quem é que consegue beber água morna? E aí ele diz: porque você não é nem frio, representando o Cristo que refrigera, nem quente, representando o Cristo que cura, que abençoa, que alegra, que aquece. Você se tornou morna, e por você ser morna, você me causa ânsia. Você já imaginou uma coisa dessa? Deus falar uma coisa dessa para uma igreja: você me causa ânsia de vômito, porque o meu desejo é vomitar você da minha boca. O problema não era ser gelado, e muito menos ser quente. O problema é que não era nenhum nem outro, era morno. E água morna causa ânsia. E Deus estava dizendo para aquela igreja: você me causa ânsia. Você diz que é rico, mas você não é rico, você é pobre, cego, nu. A cidade, a igreja que tinha os empresários de lã preta, ninguém tinha, só eles. Os coristas da igreja cantavam com roupas de lã preta com fios de ouro. Na igreja de Laodiceia existia um médico de toda a Ásia Menor, que dominava a arte de curar doenças, enfermidades das vistas, e misturava o pó com a água que ele criara. E eles diziam: nós enxergamos tudo, temos o médico do olho, somos ricos, temos empresários na igreja. E Deus disse à igreja: você é pobre, cego, nu e ainda por cima miserável. E nós vivemos dias em que, se nós não cuidarmos destas questões, a gente acaba por ouvir tanta gente dizendo que a operação de Deus não é para os dias de hoje. A gente acaba ouvindo tanta gente,
com base numa teologia diferenciada. Eu não quero nem usar o termo para não dar a conotação de que eu estou apontando. Não, eu não quero usar o termo dessa teologia, mas é uma teologia cessacionista. O que isso quer dizer? É uma teologia que diz que dons espirituais foram só para os apóstolos, que o mover espiritual foi só para os apóstolos, que a revelação era só para os apóstolos, que hoje não existe em hipótese alguma a possibilidade de Deus usar alguém em oração para curar uma enfermidade. São cessacionistas. E baseado no que eles ensinam, tudo que eu senti aqui, que boa parte de vocês sentiram, foi emoção carnal. Nada do que você sentiu e do que eu senti até aqui neste culto foi coisa do Espírito de Deus, segundo a teoria e a teologia dos tais. Porque levam a teologia acima da revelação bíblica. Eu leciono teologia, estudo teologia, amo a teologia, só que eu não amo a teologia acima da revelação bíblica. Eu não vou pregar teologia, eu ensino, mas eu não aceito a teologia acima da revelação. Porque quando eu me converti, eu não me converti lendo livros de teologia. Quando você se converteu, você foi lá em Caná da Galileia, em João 2, e você leu que Jesus chamou Maria e falou: não é chegada a minha hora, mulher. E ela disse para os homens: façam o que ele vos mandar. E Jesus falou: então encha as talhas lá de água. E quando foram beber a água, não era mais água, era vinho, e vinho da melhor qualidade. Então eu me converti lendo a Bíblia do jeito que ela é, e obtendo a revelação daquilo que está escrito pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não me converti lendo livros de teologia. Ninguém que entrega a vida a Cristo continuará uma fé firme já sendo introduzido numa escola teológica. Não, porque quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia do jeito que ela é. Você não tem que ler a Bíblia para ser teólogo, você tem que ler a Bíblia para receber a revelação do próprio escritor, que é o Espírito Santo. E a melhor coisa que existe para um leitor que quiser entender de fato o que está escrito num livro é ter a companhia do escritor ao lado dele. E nós não temos a companhia do escritor do nosso lado, nós temos a companhia do escritor dentro de nós. Então toda vez que a igreja busca, quer entender, compreender a respeito de avivamento, ela tem que voltar a um tempo, ela tem que retroceder, ela tem que ter a humildade de reconhecer que a teologia ela é secundária nesse quesito. A revelação da palavra mudou a minha vida. Depois muita coisa que eu entendia, diferente de quando eu me converti, eu fui aprendendo os originais, o que quer dizer, para quem foi escrito, quem falou, qual era a intenção, que o que importa é a intenção do autor, não é a nossa, que a Bíblia foi escrita diretamente para um povo, chegou até nós pelo poder do Espírito Santo, usando homens inflamados pelo poder de Deus. Eu fui entender depois, mas quando eu me converti, foi a revelação pura e genuína desta palavra que operou em mim. E para que possamos viver este avivamento, nós temos que nos despir um pouco de tudo aquilo que temos vivido e aprendido na área teológica e voltar aos princípios da palavra de Deus, pura e simples. Evangelho puro e simples. Glória a Deus, do jeito que Ele é, sabe? Do jeitinho que Ele é. Não importa se você fala Jesus, Jesus ou Jesus. Você sabe de quem você está falando. Aleluia. Você sabe de quem a Bíblia está falando, tá? Um escritor chamado D.M. Parson disse que avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo que está prestes a tornar-se um cadáver.
Avivamento é isso. Avivamento é o Espírito Santo vindo e enchendo aquele crente que às vezes está no culto com uma Bíblia desse tamanho de estudo, mas está prestes, horas, de se tornar um cadáver espiritual. Horas. Tá? E nós precisamos entender que avivamento, não existe avivamento que não comece pelo poder do Espírito Santo. Ele é o promotor de eventos da igreja. Foi Moody que um dia disse, não é? Acenda uma fogueira no seu altar, que as cadeiras vão pegar fogo. Aleluias. Whitfield disse a John Wesley: como que as multidões vêm ver você pregar dessa forma? Mais de 5.000 pessoas, 5, 6 da manhã para te ver pregar. Ele disse: eu mergulho no fogo e eles vêm para me ver queimar. Glória a Deus. Charles Finney, um pregador, quando ele avisava que ia numa cidade, e ele dizia assim: ó, essa semana eu vou nessa cidade. Ele tinha tanta graça de Deus na vida, tanta graça de Deus na vida, que mulheres que estavam orando na cidade que ele ia visitar, sem dia e hora marcada, elas paravam de orar e falavam: Finney está chegando. E um dia perguntaram para uma dessas mulheres: como você sabe que Charles Finney está chegando? E ia a cavalo. Elas disseram: porque toda vez que ele chega, antes dele chegar, a atmosfera do ambiente começa a ser transformada. Então isso é avivamento. Isso é uma das características do que é um avivamento. Coloca na tela para mim o texto que eu quero usar. Porque tem gente que assiste lá e depois vai falar: o pregador pregou, nem Bíblia ele usou. Glória a Deus. Ah, se rompesses. A Revista Corrigida diz assim: ah, se fendesse os céus e descesse os montes. Se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Dá para você repetir ao som de 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. Palavras do profeta Isaías ao Deus Todo-Poderoso: a se fendesse o céu, a se rompesse, fizesse uma brecha, uma abertura no céu, tá? Olha aí: a se fendesse, ó, se fendesse os céus e descesses, os montes se escoassem, tá? E se os montes se escoassem diante da tua face. Por que Isaías diz isso? Porque Isaías, no capítulo 40, se me fala a memória, versículo 12, ele diz que Deus é aquele que estendeu o céu como uma cortina. Isaías é o mesmo que diz que Deus pegou os montes e pesou os montes numa balança. Isaías é o mesmo que escreveu dizendo que Deus é tão grande, tão poderoso, que ele se assenta no globo da terra. Isaías escreveu, se não me engano, no capítulo 40, versículo 18, fazendo uma pergunta, Deus fazendo uma pergunta para Isaías: a quem eu me assemelharei? De quem eu tomei conselho? Olha aí, 40, 18. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Se tiver uma outra tradução, pode colocar, tá? A Revista Corrigida. É uma pergunta: a quem, pois, farei semelhante? Ou com quem o comparareis? Isaías vai passando o tempo. No mesmo capítulo ele ainda pergunta mais vezes para Isaías: quem vocês me comparam? Passa o capítulo 40, 41, 42, 43.
44, 5, 6, 7, 8. Quando chega lá no capítulo 64, é o texto que eu acabei de ler. Ó, se fendesses os céus, os montes se escoariam diante de ti. E ele não encontrou resposta. Até que no versículo 4, dá para colocar na tela, por favor? 64, 4. Isaías não encontrou resposta. E aí Isaías faz essa declaração. A pergunta foi: a quem eu me assemelharei? Quem é como eu? Isaías vai responder: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, avivamento é a ação de Deus no meio da igreja, que é o seu corpo. Quando Paulo fala acerca da ceia, que aqueles que tomam sem discernir o corpo de Cristo estão atraindo sobre si maldição, é justamente isso. Não discernindo o que é a igreja, corpo de Cristo. Nós somos uma extensão do céu para esta terra, para esta geração. Nós somos as pessoas que o Senhor escolheu para encher, usar, inflamar, para modificar, restaurar, curar, abençoar, tá? Resgatar vidas. Nós somos esta geração. Se você está aqui, você faz parte de um projeto que nasceu no coração de Deus. Deus está hoje manifestando aqui o que foi programado, projetado na eternidade. O que acontece quando Deus está promovendo um avivamento? Primeiro, as pessoas se movem em direção a Cristo de uma forma tão extraordinária que nunca se moveriam. Pessoas são atraídas à presença de Deus. Eu não sei o que te moveu até a igreja, até o templo hoje. Mas se você chegou aqui, é porque o Espírito Santo de Deus fez uma obra diferenciada na tua vida e a trouxe até este lugar. O que acontece durante um avivamento? Orações que estão engavetadas há anos começam a ser respondidas. Eu vou repetir que 3 pessoas entenderam. Ou 3 pessoas só têm orações engavetadas. Quando Deus está realizando um avivamento na igreja, orações que estão engavetadas, projetos que estão dentro de gavetas empoeiradas, começam a ser agora respondidas. Quantos aqui têm orações engavetadas? Glória a Deus, projetos na pastinha de papel, tá lá. O Senhor viu tudo, glória a Deus, aleluias. Quando Deus está operando um avivamento na igreja, a atmosfera é diferenciada. Quem cultuou aqui de manhã conosco? Domingo passado de manhã, quem cultuou? Levante a mão. A nossa igreja é um mistério, ó. Nós temos aqui um terço que está aqui hoje, esteve de manhã e a igreja estava cheia. Quem cultuou aqui à noite, domingo? Olha aí, ó. Um terço da igreja que está aqui hoje, esteve no domingo à noite. Irmão, domingo à noite, quando começou o louvor, não precisou ninguém pedir para ninguém levantar a mão. O louvor começou a ser entoado aqui, irmão. A presença, o poder do Espírito Santo já estava fluindo nos nossos corações. Aleluia, é algo extraordinário, espontâneo, é combustão espontânea, glória a Deus. Combustão espontânea, igual a sarça lá no deserto. Ninguém precisa colocar fogo numa sarça no deserto. Quando Moisés viu, a combustão é espontânea. Quando ele viu a sarça que era Deus, ele chegou perto para notar, porque não queimava, porque ele estava acostumado a ver sarça pegar fogo no deserto por combustão espontânea. Mas aquilo ali não era combustão espontânea, era a presença genuína de um Deus Todo-Poderoso que estava avivando um homem para influenciar uma geração. Glória a Deus. Segura na mão de quem está ao seu lado, por favor. Larga a Bíblia, a bolsa,
Isso, celular, para de cutucar seu celular, que não tem nada que presta aí para você nesse horário. Eu garanto para você que o que chegar para você aí é a tribulação para deixar você preocupado. Tá certo? Então segura na mão de quem está ao seu lado, isso, aperta bem até ele dar glória a Deus. Isso. E fala assim para ele, ó, a mesma presença da sarça está vindo sobre você aqui agora, para te encher, para te usar, para influenciar uma geração. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Quando está acontecendo um avivamento na igreja, os pecadores, quem aqui é pecador? Senhor, vocês são pecador? Sei que era só eu? Então eu não estou sozinho? Que maravilha! Glória a Deus! Quando Deus está operando um avivamento na igreja, os pecadores, nós, sabe, recebemos um senso de pecaminosidade própria e de santidade alheia. Vocês vão ouvir falar daqui a um tempo nos puritanos. Os puritanos foram um grupo cristão no meio de uma época devastada. E eles oravam tanto, que eles começaram a ver todas as pessoas mais santificadas do que eles. O religioso vê pecado nele e vê pecado nela. Eu vejo pecado nela e vejo pecado nele. Quando eu estou recebendo um avivamento, eu vejo pecado em mim e santidade nela e santidade nele. Como que está a nossa vida? Tudo que não dá certo na vida de alguém é erro, é pecado, é fruto, é colheita. O que não dá certo na vida de alguém é colheita. Mas o que não dá certo na minha vida é infelizmente porque o povo é ruim. Quando eu estou vivendo um avivamento, quando as pessoas estão na luta, eu oro e tenho que dizer: Senhor, abençoa aquela vida, porque te serve com sinceridade. Quando eu estou no perrengue, na luta, eu tenho que ir para o quarto e falar: Senhor, perdoa meus erros e minhas atitudes, porque eu reconheço que errei e estou colhendo o fruto do meu erro. Quando nós estamos avivados, nós vemos o nosso erro, não de quem está do lado de fora. Você conhece alguém assim, que gosta de ver erro nas pessoas? Ore por ela. Mostre que você está vivendo um avivamento celestial. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Como Deus se manifesta? Como Deus se manifesta para que possamos, sabe, ter a convicção de que estamos vivendo um avivamento? Primeiro, Deus revela a sua presença de maneiras inesperadas. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E na hora determinada, é isso? E na hora determinada, na hora marcada, é isso? Então eu vou parar e vocês continuam, tá certo? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente, glória a Deus. Quando estamos debaixo de um avivamento, Deus usa alguém que você não espera de repente. No meio de uma pregação de 50 minutos, alguma coisa de repente incendeia o teu coração, quebra, sabe, o seu orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, e nos faz entender que não é porque nós somos, é porque Ele é. Glória a Deus, glória a Deus. Deus pode usar hoje aqui alguém que você não espera. Deus pode usar alguém hoje aqui de uma maneira que você não espera. Porque quando estamos debaixo de um avivamento, não tem grande nem pequeno, nem doutor, nem indouto, nem o sábio, nem o ignorante, não. Todos aqui são servos debaixo da mesma graça, batizados no mesmo Espírito, bebendo do mesmo Espírito, ouvindo e louvando o mesmo Deus debaixo da mesma palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Quando estamos debaixo de um avivamento, coisas simples para nós
tornam-se profundas para algumas pessoas. Às vezes acaba o culto aqui, eu fico impressionado. Fico impressionado com testemunhos que às vezes me mandam, e às vezes não me mandam, mas me contam aqui no pé do púlpito, coisas que para mim são tão simples, ali dentro daquela mensagem que eu preguei, ou que o outro pastor aqui pregou, mas a pessoa vem falar: pastor, isso daqui na pregação de hoje mudou a minha vida. Para mim uma coisa mais tão simples, mas para aquela pessoa é a gota que faltava para o copo transbordar. Aleluias, glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: tem uma gota que vai fazer seu copo transbordar hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Aí sim, quando estamos envolvidos debaixo de um avivamento, quando nós estamos envolvidos num avivamento, estamos vivendo um avivamento, aí sim pode acontecer de alguém do seu lado começar a chorar copiosamente, alguém no fundo da igreja começar uma tremedeira que não sabe de onde vem, alguém se levantar no meio da igreja e glorificar a Deus com as mãos levantadas, como você nunca viu essa pessoa fazer. Uma pessoa sair do lugar e abraçar outra e começar a entregar alguma a ela. Glória a Deus. Porque quando estamos debaixo de um avivamento, nós precisamos entender que o dono da igreja tem liberdade para atuar no meio dela. Ah, mas o pastor não deixa. Mas o pastor é o dono? Não, eu não sou dono. A igreja tem um dono e ele é zeloso. Eu, quando comecei a namorar a pastora, graças a Deus, a pastora é bonita ainda, né? Deus teve misericórdia de mim. Quando ela namorou comigo, ainda tinha cabelo, né? Tinha uns 20 quilos a menos. Quando comecei a namorar, eu ainda era jogador. Aí parei de jogar, engordei, o cabelo caiu. Mas Jesus teve misericórdia. Glória a Deus. E a gente, sabe, a gente vai vivendo e vamos experimentando coisas novas da parte de Deus. E a gente vai percebendo, gente, que ao ponto que nós vamos sendo mergulhados na graça, o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, sabe? E a gente começa a perceber que quanto o tempo vai passando e nós vamos envelhecendo, nós começamos a perceber que começamos a acumular algumas coisas e começamos a perceber que a gente tem muito a dizer, que a gente tem muito a ensinar. Mas o meu ensino, baseado na minha experiência de vida, no que eu fui ou deixei de ser, sabe? No que fomos ou deixamos de ser, ele pode contribuir com você para algo, de repente, falar para você tomar uma decisão aqui ou ali. Agora, o nosso aprendizado, debaixo da presença de Deus, da orientação de Deus, mesclado, regado com o Espírito Santo, irmãos, a gente começa a perceber, sabe, que muitas coisas que nós vivemos, se tivéssemos a experiência de hoje, com a graça que Deus derramou sobre nós hoje, nós teríamos evitado. Mas a boa parte é que ainda dá tempo, aleluias, de você experimentar, viver e não querer sair de dentro de um avivamento, tá? De dentro de um avivamento, e a sua vida pode ser influenciada, e o rumo da sua história pode ser mudado para todo sempre.
Eu mudei o rumo da história porque eu vi que não ia edificar nada, tá? Mas pode mudar o rumo da sua história para todo sempre. Então, quando estamos vivendo um avivamento, tá? Você pode começar a notar acontecer coisas diferentes do seu lado. Eu já vi aqui na igreja pessoas correndo. Eu vim de um meio aonde, dependendo do culto, se eu não saísse pulando e rodando, eu era um crente frio. Só você abrir a internet, você vê muito isso hoje acontecendo. Crentes pulando, rodando. Não sabe se está numa igreja ou num outro ambiente. Agora, isso pode acontecer, mas não deve acontecer todo culto. Porque embora estamos debaixo de um avivamento, o Deus que derrama avivamento é um Deus que também é ordeiro. Aleluia. Agora, e se acontecer, eu estou debaixo de um avivamento, estou amadurecendo e vou fechar os meus olhos, me manter conectado com Deus e não achar nenhum problema, não vou ver problema nenhum, não vou me escandalizar, porque o fogo que está usando a pessoa ali, talvez tratando um problema que ela está vivendo, também está operando no meu coração e me dando discernimento, sabedoria para compreender que menino faz coisa de menino, eu estou crescendo e deixei de fazer coisa de menino. Simples assim. Pode acontecer aqui, e alguém sair rodopiando no meio da igreja. Se você quiser, você fica à vontade, eu não vou te barrar, mas também não vou te impulsionar para isso. Agora, se acontece, aqueles que são mais maduros na fé, é só olhar e entender. Quando você era criança, você fazia coisa de criança, e Paulo fala isso: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas o tempo passou e eu cresci, não faço mais coisas de menino. E não é porque você não faz coisas de menino que você não está debaixo de um avivamento. Não. Tanto que faz coisas de menino pode estar vivendo um avivamento na sua prematuridade, nos seus primeiros anos de fé, como você que já está mais experiente pode estar vivendo um avivamento com a sua experiência. Amém? Glória a Deus. Eu já vi pessoas caírem no chão, estribuchando, sabe? E pessoas correr lá, pensando que estão até endemoniada a pessoa, e não era nada, era apenas descontrole, porque a pessoa não está acostumada a sentir aquilo. Mas a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então hoje nós temos essa graça de saber viver um avivamento, mas nos manter de maneira consciente, cheio de Deus, no coração e na alma, e a alma consciente, aleluia, de tudo que eu estou fazendo, sentindo e recebendo a presença de Deus, sendo avivado e cheio do Espírito Santo, sendo queimado pelo fogo do Espírito, aleluias, aquecendo a minha alma, fortalecendo o meu espírito, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas de Satanás. Isso é estar vivendo, tá? E é assim que Deus se manifesta, quando estamos vivendo um avivamento. Quando estamos vivendo um avivamento, não existe hora para orar. Nós somos atraídos para o lugar da oração. Pastor, eu acordo de madrugada, toda hora, 2, 3 vezes de madrugada, Deus está te chamando para um ambiente chamado oração. Pastor, estou no trabalho, eu vou almoçar, eu tenho vontade de pegar a Bíblia e ler. Deus está te chamando para um lugar de intimidade com Ele. Pastor, eu estou em casa e eu não sei fazer outra coisa, me dá vontade de orar, vai para o quarto orar. Deus está te chamando para falar e tratar contigo. Viva um avivamento, glórias a Deus, tá? Quais são as características de um verdadeiro avivamento? Desejo pela oração. Deus não vai revelar coisas grandes para você aqui no culto. Deus não vai revelar coisas grandes para você na vigília. Deus não vai revelar coisas grandes para você no meio de uma multidão. Deus vai revelar coisas grandes para você quando você estiver a só com Ele. Porque existem pessoas que, se ouvirem o que Deus tem para te falar, não acreditarão, te desmotivarão. Mas Deus quer falar com você no profundo, coisas grandes, aleluia, só entre você e Ele, para que você se lembre, anote o dia, o horário em que o Espírito de Deus falou ao teu coração, e se levante glorificando a Deus, entendendo que em breve espaço de tempo você estará colhendo os frutos de um momento com Deus a sós. Fique de pé no nome de Jesus.
Segundo lugar, características de que você está vivendo um avivamento: um sentimento de arrependimento. Arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem avivamento. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do meu caminho, vírgula. Olha lá. Dos céus eu ouvirei. Tem uma tradução que tem um então ali, ó. Põe a revista corrigida, por favor. Após se converter dos meus caminhos. Olha lá. Então, Deus está dizendo, quando vocês se arrependerem, se humilharem, orarem, clamarem, se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, eu vou mudar a minha atitude em relação a vocês. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Terceira característica de um avivamento: alegria incontrolável. Mas estão falando mal de mim, e daí? Estão falando mal de mim lá de fora. A alegria vem de dentro, é fruto. Mas estão me denegrindo, falando mal de mim nas redes sociais, e daí? Redes sociais nasceram agora, há anos atrás. A presença que eu cultivo dentro de mim, ó, Deus colocou desde a eternidade. Você não fica triste porque trocaram você não é mais líder na igreja, tiraram, colocaram outro, não. Eu dou glória a Deus, a minha felicidade é a mesma, a minha alegria é a mesma, porque me tiraram o cargo, colocaram alguém melhor no meu lugar, e a minha alegria não é pelo cargo, a minha alegria é por ser servo. Características de quem vive um avivamento: ele se lembra todos os dias das misericórdias do Senhor. Glória a Deus. Se lembra. Está triste, não está dando certo, se lembra que quando você precisou, Deus fez. Quando você estava doente, Deus curou. Quando você estava desempregado, Ele abriu a porta. Quando a criança estava passando mal, você orou, Deus respondeu. Quando você estava vazio, Deus te encheu. Quando você estava triste, Deus te alegrou. Quando você estava perdido no mundo, Deus foi lá e te encontrou. Se lembra de coisas boas. Isso é sinal de quem está avivado. Glória a Deus. Características de quem está vivendo um avivamento: é um anseio incontrolável pela presença de Deus. Aleluia. Você está aqui, você quer adorar. Você sai daqui, você vai adorando. Você está em casa, você quer adorar. Você liga a televisão, dá vontade de colocar no YouTube para ouvir de novo o louvor e a pregação. Você acorda de madrugada, você quer a presença dEle. Você está trabalhando, você quer a presença dEle. Você está dirigindo, você quer a presença dEle. Você está conversando, você fala dEle. Você está orando, você está se relacionando com Ele. É uma presença grande, aleluia, um desejo pela presença dEle. Oh, aleluia. Característica de quem está avivado: firmeza espiritual. Mas Satanás está batendo, Satanás está lançando dardo, e daí? Deus me deu algo chamado escudo da salvação. Mas estão falando, fofocando, me acusando, e daí? Jesus me deu o capacete, e o capacete tampa o ouvido também. Mas disseram que você não é nada do que você disse, e daí? E daí? Eu não tenho nada a ver com os outros, eu tenho a ver com o que Deus diz que eu sou. Aleluias. Você está vivendo um avivamento? Você está vivendo um avivamento? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Segura na mão de quem está ao seu lado. Eu quero pedir para que você ore ao Senhor. Fale com Deus: Senhor, eu quero sair daqui hoje vivendo esse avivamento. Eu quero sair daqui hoje com a minha alma pegando fogo. Eu quero sair daqui hoje com o meu espírito reconectado com a tua presença. Aleluia. Saia daqui, ore agora enquanto eles vão louvar o nome do Senhor. Ore ao Senhor.